Pessoal, bom dia. Na aula de hoje, a gente vai dar continuidade ao conteúdo que a gente iniciou na aula passada, tratando sobre algoritmos genéticos. Então, a gente fez a parte introdutória da disciplina, o que a gente ia trabalhar durante a disciplina de A2. Então, a gente foca em algumas ferramentas que são algoritmos genéticos, lógica fuzzy. A gente vai ver um pouco sobre lógica baseado em Prolog, programação em lógica, e a gente vai fazer um complemento de alguns conteúdos de redes neurais que a gente não conseguiu abordar da forma que seria necessário em inteligência artificial 1. Então a gente começou a ver qual que é a inspiração de algoritmos genéticos, que é que é um método computacional inspirado na biologia, como o próprio nome diz, e se inspira na teoria da evolução das espécies, lá de Darwin, lá, e dentro da evolução também lá dos cruzamentos lá feitos por Mendel. Então toda aquela teoria biológica se aplica na forma de utilizar. E a gente viu que dentro da computação a gente tem problemas que são complexos, que são os problemas chamados NP completos ou não polinomiais. E esse tipo de problema a gente não consegue resolver em tempo computacional hábil. Então, se a gente pegar o problema da mochila mesmo, se a gente tiver 80 itens, por exemplo, e eu tenho um limite de peso, então eu tenho que fazer toda uma combinação, que pode ser que eu possa levar um item, pode ser que eu possa levar dois, aí eu tenho que testar todos os pares de dois, pode ser que eu possa levar três, eu tenho que testar todos os pares de três, e assim por diante. Então, se eu tiver uma quantidade de itens aí, por exemplo, de 80, eu já vou levar alguns anos de tempo computacional se eu for testar de forma exata. Então, a gente consegue utilizar algoritmos genéticos como uma técnica de otimização, onde eu tenho um espaço de busca que ele é muito amplo e de forma determinística, eu não conseguiria testar todas as possibilidades possíveis. Então, o algoritmo genético ele vem como uma heurística, ou seja, a gente vai trabalhar com um algoritmo que ele é probabilístico, a gente não vai conseguir falar, ó, esse aqui com certeza é a melhor solução, mas a gente vai chegar na melhor solução em um tempo computacional hábil. E aí existem vários problemas que a gente poderia trabalhar. Dentre desses problemas, existem dois clássicos, que é o problema do caixeiro viajante e o problema da mochila. A gente faz a implementação em Java do problema da mochila porque a forma que eles resolvem, baseado em um vetor de bits, se aplica a diversos outros problemas. Então, a gente conseguindo implementar esse problema aqui, a gente consegue lançar a mão e utilizar a mesma lógica para vários outros. O que a gente vai mudar vai ser só a função de avaliação ou a função de curso. Então, a gente vai vendo um pouco do contexto teórico aqui sobre algoritmos genéticos e depois a gente vai parando e a gente já vai fazendo a implementação. Lá no ambiente virtual, só para poder aproveitar, aqui dentro da semana 2 está o Git aqui do algoritmo genético, então está o link do Git. Eu sempre vou atualizando, a gente vai desenvolvendo ele juntos. Da forma que ele está atualmente aqui, ele só está lendo o arquivo texto, aquele CSV, e carregando os dados, e a gente vai fazer toda a parte da implementação. Então, vocês já podem baixar, clonar ele aí, e ir fazendo, e depois, a cada aula, a cada modificação, a gente sempre vai atualizar esse Git. E aqui tem uma primeira atividade aqui, que é um relatório sobre o algoritmo genético, que até estava na nota de aula, que o objetivo é vocês fazerem um relatório não extenso aí, de uma página, mas que façam a leitura do artigo de algoritmos genéticos do Leiden e do capítulo, um complementa o outro aqui, para poder entender um pouco melhor e escrever o que são algoritmos genéticos e quais suas principais aplicações. Isso aqui tem um prazo, tá bem amplo aí, tem 2 semanas adiante, para o dia 17. Então aqui tá tranquilo. Então, o importante para a aula de hoje agora é baixar o projeto, clonar o projeto no Git aí, para a gente poder ir acompanhando. Que conforme a gente for desenvolvendo aqui juntos, vocês vão acompanhando o processo de desenvolvimento. Então a gente vai passar alguns contextos teóricos, algumas coisas a gente já passou, então a gente vai revisar da aula passada, e a gente vai fazendo essa implementação juntos aqui. Então, lembrando do problema da mochila, né, que é o que a gente vai implementar, a gente quer levar um conjunto de itens, e esse problema da mochila se aplica a vários outros problemas reais.
A gente quer levar um conjunto de itens, então extenso de itens. Cada item ele tem um peso e um valor ou um benefício, e a gente tem um limite máximo aqui. Então, qual que é o conjunto de itens que eu consigo levar que me dá o maior benefício? Então, isso pode parecer simples com poucos itens, mas conforme a quantidade de itens aumenta, a complexidade desse problema aumenta muito rápido, porque ele é um problema que a quantidade de operações necessárias para resolver ela cresce de forma exponencial, baseado na quantidade de itens, onde essa quantidade de itens é o nosso expoente. Então, eu vou ter que somar, se eu posso levar um item, então eu tenho que testar todos, né? Depois, se eu posso levar dois, então eu vou ter que testar esses pares de dois, com todos os itens. Depois, se eu vou levar três, eu tenho que levar esses pares de três, esses conjuntos de três, né? Com todos os itens. Então, e essa soma total é a quantidade de operações necessárias. Então, isso é muito complexo. Então, é difícil a gente conseguir fazer isso de forma determinística para um conjunto de elementos alto. Então, lembrando, eu tenho um identificador do item aqui, a gente vai ter um benefício, que pode ser um valor, por exemplo, e o peso de cada item, a gente não pode estourar um limite. Isso aqui a gente fez na aula passada. Cada possível solução, que vai ser um vetor, que a gente vai chamar esse vetor de cromossomo, então, a gente vai ter uma população, e dentro da população a gente vai ter vários cromossomos. A população é o conjunto de soluções que eu posso ter. Cada cromossomo é uma solução. Então, para esse problema da mochila, se numa posição do vetor tiver 1, quer dizer que eu estou levando. Se na posição tiver 0, quer dizer que eu não estou levando. Então, olhando esse cromossomo, eu estou levando o item 1, estou levando o item 3, estou levando o item 5 e estou levando o item 6. E aí, eu vou ter aqui esse conjunto de itens que eu estou levando, e a gente tem que avaliar essa solução. Como que eu vou avaliar? Somar o benefício de todos esses itens que eu estou levando e somar o peso. Se o peso não estourar o limite, o benefício dele vai ser a pontuação. Então, dentro do algoritmo genético, cada possível solução vai ter uma avaliação. Então, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer vai ser gerar o nosso cromossomo aí para a gente conseguir resolver o nosso problema. Aí, se o limite se o peso que eu somei dessa possível solução for menor ou igual ao limite, então essa é uma possível solução aceitável para o nosso problema. E isso a gente vai fazer a implementação, vai ser dessa forma. Isso aqui é até o código que a gente vai implementar lá. E é legal a gente fazendo lá em Java, lá, que vai ser uma prática. E como eu falei, existem problemas que são intratáveis em tempo computacional adequado, que são esses problemas aqui, ó, onde eu tenho o expoente, eu não sei qual que é esse expoente, porque ele pode crescer de forma muito rápida. Então, isso aqui é complexo. E os problemas fatoriais, que é o do caixeiro viajante. O da mochila está aqui, o do caixeiro viajante está aqui. O da mochila, aqui não é só 2 elevado a n, né? Eu vou ter que fazer 2 mais 3 mais 4 mais 5 lembrando que aí o meu limite de base vai ser o meu n, e essa vai ser a quantidade de operações. Então, isso é bem complexo para se fazer. E o do caixeiro viajante está aqui. Então, a quantidade de operações, a gente viu lá que com 21 cidades, no problema do caixeiro viajante, onde eu tenho que percorrer todas as cidades, não importa de onde eu saio, de onde eu chego, eu vou ter que fazer aí na casa de quintilhões de operações. E considerando que o computador, se ele fizer 1 milhão de operações, eu demoro 78 mil anos. Se ele fizer 1 bilhão de operações por segundo, operações que eu falo, são cálculos de rotas. Se ele fazer 1 bilhão de cálculo de rotas por segundo, ainda se demora 78 anos. Então, para 21 cidades, eu não consigo resolver esse problema de forma exata, em tempo computacional aceitável. E aí, por isso que existem algumas heurísticas. Aqui está até um link para poder estudar e ver um pouco sobre o problema do caixeiro viajante. A gente vai trabalhar com algoritmo genético porque ele é bem fácil de implementar, a gente consegue hibridizar com outras técnicas, com redes neurais, por exemplo. A gente quer otimizar alguma coisa, então lá numa rede neural eu tenho um conjunto de parâmetros para resolver um problema. É verdade, é fácil de implementar. E a gente consegue utilizar. Natália, agora que você viu o chat anterior lá, agora que eu entendi, desculpa. Em redes neurais, a gente tem um conjunto de parâmetros que a gente tem que testar. E dependendo do conjunto de parâmetros, eu vou ter um desempenho melhor. Então, você pode lançar mão de utilizar algoritmos genéticos para poder testar um conjunto de parâmetros, e o conjunto de parâmetros que der o melhor desempenho vai ser o que vai evoluir dentro do algoritmo genético.
Então, é bem legal esse tipo de abordagem. Então, dentro do algoritmo genético, a gente vai manipular uma população de indivíduos. Cada possível solução nossa vai ser um vetor. Então, a gente vai ter um vetor. Esse vetor pode ser de inteiros, pode ser de strings, pode ser de float, pode ser do que for. Não importa. No nosso caso, vai ser um vetor de bits, 0 ou 1. Então, 1 se está levando aquele item, 0 se não está levando. A gente vai iniciar esses vetores de forma aleatória, com 0 ou 1. E a gente vai avaliar ele. Então, quanto maior a nota, maior a probabilidade dele se manter. Esses indivíduos vão ser combinados, então a gente vai fazer o cruzamento e a gente vai ter uma população que ela vai tender a evoluir, como a gente viu na aula anterior. Então, cada indivíduo vai ter o seu código genético, o código genético ali dele ali vai ser o conteúdo do vetor. No nosso caso aqui, 0 ou 1, como eu falei, pode ser outro tipo de dado. Cada código desse é chamado de cromossomo. Então, cada vetorzinho que a gente tem lá é o nosso cromossomo. Tradicionalmente, na abordagem mais simples, é um vetor de bits. É o mais fácil de implementar. O problema do caixeiro viajante é que a gente já não trabalha com vetor de bits. A gente vai trabalhar lá com um vetor, por exemplo, de char, onde vai denotar cada cidade, ou um vetor de inteiro, que vai ser o identificador de cada cidade. E aí a gente já tem que utilizar uma outra abordagem dentro de alguns operadores genéticos. Mas o vetor de bits é o mais utilizado para resolver a maioria dos problemas. Como eu falei, os nossos vetores, os dados que a gente vai armazenar ali, pode ser de diferentes tipos, reais, bits, inteiros. Então, isso que a gente vai implementar é a primeira coisa que a gente vai fazer. Como a gente tratou, algoritmo genético é uma técnica probabilística e não determinística. A gente vai ter uma população inicial que vai ser criada de forma aleatória, e aí a gente vai avaliar e ela vai evoluir. Eu vou passar um pouco rápido, porque esse conteúdo a gente já viu, para a gente conseguir pelo menos fazer a introdução na parte de implementação. Então, a gente vai ter uma população que ela vai ser iniciada, a gente vai fazer o cruzamento dessa nova população, a gente vai gerar novos indivíduos, alguns indivíduos vão ser excluídos porque ele não vai ter uma avaliação boa, outros vão ter uma avaliação melhor e a gente vai ter uma nova população. Então a gente segue nesse ciclo inspirado na evolução natural. Então, um algoritmo genético tradicional, o passo a passo dele é o quê? A gente vai gerar uma população inicial de forma aleatória. Gerou ela, aí beleza. A gente vai avaliar cada indivíduo. Então, essa avaliação a gente dá o nome de fitness, ou seja, é o quanto ele é adequado para resolver o meu problema. Então, a ligação do meu problema com o algoritmo genético está diretamente aí, no processo de avaliação. Então, no caso da mochila, é o quê? Quanto maior benefício, não estoura o peso. Essa é a minha avaliação. No problema do caixeiro viajante, é a rota. Quanto menor, quanto menos quilômetros eu percorrer, maior vai ser a avaliação. No problema de uma rede neural, onde eu tenho um conjunto de parâmetros e o algoritmo genético pode ser aplicado, quanto melhor o desempenho lá, a gente pode pensar a acurácia da rede neural, quanto maior a acurácia da rede neural, maior vai ser a avaliação desse conjunto de parâmetros. E a gente vai entrar num loop aqui, né? Então, a gente vai ter um conjunto de gerações. Então, cada ciclo nosso a gente vai chamar de geração. E a gente pode parar até que eu atinja uma determinada avaliação que eu quero, um determinado fitness lá de um indivíduo, ou por uma quantidade determinada de ciclos. 10 ciclos, 20 ciclos, 50 ciclos. E aí a gente vai ficar dentro disso. Então, vou selecionar os indivíduos mais aptos, vou fazer cruzamento neles, cruzamento e aplicar a mutação. A gente vai adicionar eles na população, vai remover os indivíduos menos aptos e vai criar uma nova população. E vai ficar dentro desse ciclo. E depois avalia, faz cruzamento. A gente vai ficar sempre dentro desse ciclo aqui. Então, a gente vai iniciar aqui, gera a população, depois faz a seleção dos indivíduos mais aptos, aplica os operadores genéticos, que é cruzamento e população, aplica o modo população, que é uma forma de remover os indivíduos que não me interessam mais, e volto aqui. Se satisfez o que eu queria, ou seja, cheguei no ponto que eu queria, acabou. Caso contrário, a gente vai ficar dentro desse ciclo. Então, essa é a estrutura, é a lógica aí de um algoritmo genético. Básico aí quando a gente vai implementar. Existe esse conceito aí que não existe almoço grátis. Então, parece tudo muito simples de fazer. Realmente, a implementação é simples, mas aonde que vai estar o trabalho?
vai estar o trabalho do especialista ali, para poder ver como você vai fazer a implementação desse problema no algoritmo genético, ou seja, como eu vou representar as informações no vetor, lá no cromossomo, e como eu vou fazer a avaliação. Então, a ligação direta está aí. Então, é simples de implementar. O algoritmo genético ele pode ser uma ferramenta incremental para alguns tipos de problema que já tem solução. Então, e ele é amplamente utilizado para problemas de otimização. Então, existe um trabalho por trás, mas é tranquilo. Eu vou mostrar essa representação geral aqui, ó, de como funciona. Uma animaçãozinha e depois a gente vai fazer a gente vai começar com a nossa implementação. Então, a gente vai gerar uma população inicial. Então, pensa que eu tenho meus indivíduos, certo? Esses meus indivíduos aqui, ó, eles foram gerados de forma aleatória. Então, cada indivíduo desse é um vetor de bits. Então, lembra lá, visualiza aí o problema da mochila. Aonde se está 1 eu estou levando, 0 eu não estou levando. E cada indivíduo desse ele vai ser avaliado, ele vai ter uma nota. Então, a gente vai ter que ter uma função que avalia. Mas como eu vou avaliar? Depende do problema. Por caso do problema da mochila, como eu falei, quanto maior o benefício e não estourar o peso, essa vai ser a nota dele. Então, a gente vai pegar, gerou a população inicial, esses indivíduos vão ser avaliados, a gente vai ver a aptidão dele para que ele consiga resolver o nosso problema. Então, cada indivíduo desse vai ter uma nota aqui. Então, quem fez isso aqui é a nossa função de avaliação. E a gente vai ter um ponto de parada aqui. Então, tem indivíduos com notas maiores, menores, etc. O critério de parada aqui é que até que eu tenha um indivíduo que tenha avaliação 10, que é o que o problema está pedindo aqui, ou vou ter 40 evoluções, 40 gerações. Então, eu estou na primeira geração ainda, não passei, e também não tem ninguém com avaliação 10. Então, o que vai ser feito agora? Vai ser feito, ainda não, o meu critério não foi satisfeito, né? A gente vai fazer o cruzamento. Então, antes disso, tem que fazer a seleção dos indivíduos. Então, o critério não foi satisfeito ou não foi terminado. Então, eu vou selecionar um conjunto de 6 indivíduos para o crossover, para cruzamento. Essa quantidade de cruzamentos é um parâmetro que a gente define também. Então, quantos cruzamentos eu vou ter? Então, a gente tem que ter uma população representativa e eu vou definir uma quantidade de cruzamentos. Depois a gente vai discutir sobre números. Mas nesse caso, dos 10 indivíduos aqui, eu vou selecionar 6 indivíduos para poder fazer cruzamento. Como esses indivíduos podem ser selecionados? Existem diferentes técnicas. Então, tem a técnica da roleta, que é uma das que a gente utiliza, tem a técnica do torneio. Da roleta é assim, quanto maior a nota do indivíduo, maior a probabilidade dele ser selecionado. Então, os indivíduos que têm as notas maiores aqui, ó, pensa numa roleta, num gráfico de pizza. Quanto maior a nota, maior vai ser a fatia desse indivíduo no gráfico de pizza. Então, na hora que eu fazer um sorteio, o indivíduo que tem maior nota tem maior chance de ser selecionado. Esse é a roleta. Ou o torneio. Eu seleciono aqui 3 indivíduos, faço um random com todo mundo. Desses 3 indivíduos, o que tem maior nota, ele vai ser selecionado, por exemplo. Ou seja, é um torneio. O cara que tem 0 ali, ele tem chance, mas no caso aqui, ele não, se ele pegar com o outro, não vai acontecer. Mas se eu fizer o torneio aqui com 0, com 1 e com 2, o 2 vai ganhar. E o 2, na roleta, ele teria bem menos chance de ser selecionado. Então, a gente vai selecionar os indivíduos de acordo com alguma técnica aqui. E alguns indivíduos foram selecionados baseados em alguma técnica que a gente implementou. A gente implementa o torneio primeiro, que ele é bem simples. Então, selecionou alguns indivíduos. Esses indivíduos vão participar de cruzamento. Então, cada conjunto aqui de indivíduos que a gente selecionou aqui, ele vai gerar 2 novos descendentes, 2 filhos aqui. Então, a gente vai gerar aqui 2 filhos. Então, o primeiro filho tem mais características do pai 1 e o segundo filho tem mais características do pai 2. Então, tá vendo que eles vão ser complementares? E um ponto importante, a gente não faz sempre meio a meio. Tá vendo aqui igual nessa parte? A gente vai definir um ponto de corte. Então, pensa que o conjunto de características ali, que é o nosso vetor, né? Então, cada posição do vetor é uma característica, e a gente vai definir um ponto de corte. Então, se eu tenho um vetor lá, por exemplo, de 20 posições, pode ser que o meu ponto de corte é na posição 2. Então, da posição 0 até a posição 2, por exemplo, eu posso ter aquelas características do pai 1. E da posição 3 até a última posição, eu vou ter a característica do pai 2. E o segundo filho inverte.
Então, o conjunto de características varia. Então, a gente não vai fazer sempre ao meio. Então, esse aqui, ó, um filho tem muito característica do pai 1 e menos do pai 2. O segundo filho tem muito característica do pai 2 e menos do pai 1. Aqui está igual e aqui já muda também. E é dessa forma que a gente faz a implementação. Então, a gente gerou novos indivíduos. E tá vendo que antes eu tinha 10, agora eu tenho 16. Então, a minha população, ela inchou. Desculpa. Faltou que ainda a gente fazer a mutação. Então, dentro dos operadores genéticos, são dois, né? É o crossover, que é o cruzamento, e a mutação. Então, existe na natureza uma probabilidade de mutação, na natureza, aí, em torno de 0,5%, que é alguma alteração gênica. A gente aumenta isso para poder ver acontecer. A mutação é muito interessante no algoritmo genético, porque, às vezes, o conjunto de características ela vai estagnando. Pensa que você vai cruzando sempre os indivíduos que têm a melhor avaliação e eles vão ficando muito iguais. Então, a mutação ela serve para poder dar uma chacoalhada, para poder mudar algum atributo que vai fazer com que o teu algoritmo consiga evoluir mais. Então, pensa você estar numa população onde todo mundo começa a ficar igual. E aí, quando acontece alguma mutação, você vai ter um indivíduo que vai estar diferente, vai cruzar esse conjunto de atributos e isso vai mudar a população. Então, a gente vai ter uma probabilidade pequena, mas alguns indivíduos, aqui até gerou em muitos indivíduos, né? Mas, por exemplo, se eu tenho lá no conjunto, eu vou ter, pensa que a gente gera 50 indivíduos, em um a gente vai ter mutação, porque não é tão comum assim. E essa fatia de mutação, ela pode ser uma mutação maior, como a gente está vendo aqui nesse indivíduo 12, ou uma mutação bem pequena, como a gente está vendo no indivíduo 16. Então, a gente vai ter vetor. A gente pode aplicar a mutação em uma posição do vetor ou em várias posições do vetor. Só tem que tomar cuidado. Se aplicar uma mutação muito grande, você muda totalmente as características do indivíduo. E aí você pode inviabilizar ele, você pode matar o indivíduo, porque a pontuação dele vai ficar muito ruim. Então, mas isso é algumas análises. E é o legal de brincar com o algoritmo genético. A gente consegue brincar com ele. Aplicou as mutações, beleza. Esses novos indivíduos, eles vão ser adicionados à nossa população. Então, dentro de tudo aqui, antes eu tinha 10, agora eu vou ter 16 novos indivíduos. E todos esses indivíduos, incluindo os que eu já tinha e os que foram gerados, eles vão ser avaliados. Então, todos os indivíduos vão ser avaliados. E essa galera vai ter uma nota também, né? E esses indivíduos agora fazem parte da população, só que a gente tem um negócio que é triste dentro do algoritmo genético. A população, ela não aumenta a cada geração. Se eu comecei a minha população com 50 indivíduos, ela vai ter 50 na próxima. Se eu comecei com 10, ela vai ter 10. Então, eu comecei a minha geração com 10. Para a próxima geração, ela tem que se manter em 10. Então, o que vai acontecer aqui? Alguns indivíduos vão ter que ser descartados. A abordagem mais prática que é utilizada é uma abordagem chamada elitista, aonde você vai deixar os indivíduos só mais aptos e aqueles de menor nota a gente vai excluir. Então, os indivíduos que tiverem menor nota, por exemplo, aqui o 0, o 1, o 2, esse outro 0, essa galera vai ser excluída, para que volte a ficar só os 10 indivíduos. Então, eu posso ter indivíduos novos que foram gerados, que têm uma avaliação baixa, vai ser excluído, e eu posso ter indivíduos que faziam parte da geração anterior e vão ser excluídos. Então, só os mais aptos vão passar à próxima geração. Por isso, é baseado na teoria da evolução. Existem outras técnicas que ela não é puramente elitista. Então, na hora de fazer a remoção dos indivíduos ali, eu vou selecionar os 30% menos aptos. E desses 30% eu faço um random. Então, pode ser que o cara que tem 0 ali vai se salvar, porque ele está entre os 5% piores, mas lá no jogo aleatório da vida não caiu nele e ele vai se manter. Então, tem diversas técnicas aí e a gente pode brincar, mas na maioria das vezes a gente mantém essa abordagem. O problema dessa abordagem, como eu falei, todos os indivíduos começam a ficar iguais depois. Alguns indivíduos, olha lá, ó. Aqui está o que está aparecendo de vermelhinho são os indivíduos que têm a maior nota. O restante que está em preto aqui, ó, são os indivíduos que vão ser removidos. Porque se eu aumentei em 6 indivíduos, antes de passar para a próxima geração, eu tenho que excluir 6. Se eu aumentei em 10, eu tenho que excluir 10. Então, no caso, a gente aumentou em 6, vai excluir 6, que vai ser o indivíduo 1, 2, 6, 8, 11, 14. Então, a gente tem aqui 4 indivíduos que faziam parte da primeira geração e 2 indivíduos da segunda geração. Então, ele acabou de ser gerado e vai ser excluído. E agora a gente volta inicialmente na nossa nova população aqui. A gente
já tem a avaliação dos nossos indivíduos aqui, a quantidade de indivíduos nossos voltou ao inicial, ao 10, e a gente vai começar todo esse ciclo novamente, até que eu atinja o que eu quero, no caso que a gente já atingiu, né, um indivíduo com avaliação 10, ou que a gente já faça a quantidade de ciclos necessárias. Olha lá. No caso que o nosso critério já é ter um indivíduo que tem avaliação 10, eu tenho, acabou. No caso, ou a gente ficaria repetindo isso, todo esse ciclo que a gente acabou de fazer por 40 vezes. Não, o critério foi satisfeito e a gente vai parar, e esse indivíduo é a solução do nosso problema. Aqui é aquela atividade lá que eu já coloquei, e a gente vai começar a fazer a implementação. Sobre essa lógica do algoritmo genético, deu para entender? Ficou alguma dúvida? Tranquilo? Então, o que a gente vai fazer? Vamos abrir o NetBeans aí, abrir o projeto. Joia. Então, a gente vai começar a fazer a implementação. Pessoal, na hora que vocês conseguirem baixar, quem já baixou aí, vai dando um ok aí, para mim, se já conseguiu abrir. Então, a gente já tem um modelinho aqui pronto. A gente tem o nosso arquivo aí, que é o arquivo início, que até a gente já viu ele na aula passada, que está só no main, que está definindo quais são os atributos que a gente tem dentro do nosso algoritmo genético, que é a quantidade de gerações, o tamanho da população, a probabilidade de mutação, a quantidade de cruzamentos, a capacidade da mochila, e aqui a gente está fazendo a instância dele, mandando ele executar. Aqui dentro do início. O produto.java é só uma classe aí que tem os atributos do produto, que é descrição, peso e valor. Por quê? Porque cada elemento, cada produto que a gente lê lá do nosso arquivo, a gente vai jogar para um produto aqui. E aqui no início que a gente está fazendo a leitura. No início, não, desculpa, no algoritmo genético aqui. E aí eu vou explicar ele. Para quem não estava na última aula, e é importante, quem não conseguir assistir a aula atual, por algum motivo, né? É importante assistir durante a semana, porque o conteúdo vai ser incremental. Então, senão você vai perdendo algumas coisas. No arquivo dados.csv, deixa eu abrir ele com o editor de texto aqui, vai ficar melhor. Aqui, ó. Nesse arquivo dados.csv aqui, ó, que tem dentro da pasta, a gente tem uma lista de itens. Então, cada item desse aqui, ó, é um determinado produto. Então, a gente vai ter um cromossomo da quantidade de posições. Então, se lá na posição 1 do vetor tiver 1, eu estou levando DVD. Se na posição 2 do vetor tiver 1, eu estou levando a TV. Se na posição 3 do vetor tiver 0, eu não estou levando o celular. Se na posição 4 tiver 0, eu não estou levando o tablet. Isso, é para abrir... Não, o Covid era de ontem, Pedro. É esse aqui, algoritmo genético. O Covid é da matéria de tópicos, que a gente está trabalhando com React, né? Hoje é IA. Aqui, ó. Esse aqui. Só baixar o zip. O arquivo que eu estou falando é esse dados.csv aqui. Ele está aqui até no GitHub, está dentro do conteúdo aqui de IA mesmo. Joia? Então, se você quiser adicionar algum item aí, você pode. E aí, o que a gente faz dentro do nosso código? A gente faz a leitura desses dados aqui e joga para dentro de um vetor. Então, a gente vai ter um vetor aqui, ó. Então, eu tenho uma classe produtos aqui. Uma classe produto, né? E a gente vai criar um vetor aqui, ó, chamado produtos, onde cada posição desse vetor aqui, eu vou ter um produto. Então, cada posição aqui, ó, na posição 1 do vetor, eu vou ter lá produto DVD, produto peso e produto valor. Aqui a sequência é o quê? É descrição, peso e valor, certo?
Então, deixa eu só explicar. Aqui está, dentro da nossa classe algoritmo genético, que é a principal aqui, quando vocês vão abrindo, eu vou dar uma explicação geral aqui. Isso aqui já está pronto de todo mundo. Aí tem o tamanho do cromossomo, a gente começa de zero, por quê? O tamanho do cromossomo está diretamente relacionado à quantidade de itens que a gente vai ter. Então, aqui no caso eu tenho 15 itens, o meu cromossomo vai ter 15. Ele começa de zero aqui, que cada item que eu for lendo do arquivo, eu vou incrementando o tamanho dele. Lembrando, o que é um cromossomo? Ele é uma possível solução do nosso problema. Então, a quantidade de gerações, que a gente vai ter o número de gerações, o tamanho da população, probabilidade de mutação, quantidade de cruzamento. Tudo isso aqui ó, são atributos da classe algoritmo genético que depois a gente seta ele no construtor. A capacidade da mochila também é um atributo, a gente está setando. A gente vai ter um vetor população. O que vai ser o vetor população? Vai ser um conjunto de cromossomos. Então, um cromossomo é um vetor, é uma possível solução do meu problema, uma solução. A minha população vai ser o quê? O conjunto de soluções. Então, posso falar que a minha população vai ter 50. Então, a gente vai gerar 50 possíveis soluções e vai avaliar ela. Então, a gente vai ter um vetor de vetor. Deixa eu abrir aqui no Paint, que aí fica melhor para a gente poder visualizar. Então, o que a gente vai ter? Ó? Aqui vai ser a nossa população. Isso aqui vai ser a população. E dentro da minha população, a gente vai ter um conjunto de possíveis soluções. Então, cada possível solução aqui que a gente vai ter, ela é um cromossomo. Então, a gente vai ter várias posições do vetor aqui. Eita, não vou terminar de fazer os quadradinhos, não. Então, aqui é uma possível solução do nosso problema. Então, dentro da nossa população, a gente vai ter várias posições aqui, ó. E dentro de cada posição aqui, a gente vai ter 1, 0, 1, 1. Então, aquela posição, se está 1, eu estou levando. Se está 0, eu não estou levando. E aí, a gente vai ter o nosso vetor aí. E assim por diante. Então, dentro da minha população, a gente vai ter o nosso vetor. Então, a minha população na posição 0 é um vetor, que é uma possível solução, é um cromossomo. A minha população na posição 1 é um vetor, posição 2 até lá na minha posição N, que vai ser a quantidade de elementos. E cada indivíduo, cada vetor desse aqui, ó, ele é um cromossomo. Então, esse vetor aqui a gente chama de cromossomo. Cadê a setinha para cá? Isso, ó. Então, cada vetor desse aqui vai ser um cromossomo. Então, a nossa população vai ser um vetor de vetores. Então, porque vector lá é um array list lá. Então, a gente vai criar um cromossomo e esse cromossomo eu vou jogar dentro da população. Deu para entender isso? Isso a gente vai fazer agora. Essa abordagem aqui é importante. A gente vai ter o nosso... Ah, mas então por que você tem esse vetor de produtos? Ah, porque eu preciso saber os produtos, né, que eu tenho para poder avaliar. Como que eu vou avaliar um produto? Ah, se eu falar que eu estou levando aqui, ó, o cara que está na posição 0, então eu vou na posição 0 desse vetor de produtos e vou ver qual que é o peso e qual que é o valor dele. Se eu estou falando que eu estou levando o cara que está na posição 2 aqui do vetor, eu tenho que aqui no vetor de produtos ver o peso e o valor dele. Então, isso aqui vai servir para quê? Para a gente conseguir fazer a avaliação. E, posteriormente, também para falar o indivíduo. Ah, aqui a roleta, se a gente for fazer, mas isso aqui a gente pode... Eu vou deixar aqui por enquanto, se a gente for implementar a roleta. Mas a gente pode fazer depois. Aí, o que já está pronto aí? É o nosso carrega arquivo. Então, o nosso carrega arquivo, aí eu estou lendo aquele arquivo dados CSV, que está no mesmo diretório, estou criando uma linha aqui, e aí estou usando o procedimento de leitura no arquivo CSV de Java. Se fosse em Python lá, vocês lembram? PD igual read CSV. Pronto, só isso. Dá um pouquinho mais de trabalho. Então, eu tenho que criar lá, estou criando um string linha produtos, que é uma variável local aqui, né? Então, a gente tem aqui o nosso vetor produtos aqui. O produto é só uma variável, é só uma string, que é um vetor, né?
E a gente vai ler uma linha, enquanto eu tiver linha para ler lá dentro do arquivo, essa string, que é um vetor, vai receber essa linha separada por vírgula. Por quê? Porque é assim que está lá o nosso arquivo. Ó. Tá vendo que está separado por vírgula? Se fosse separado por ponto e vírgula, você colocava ponto e vírgula. Se fosse separado por tabulação, você colocava barra T. E assim por diante. Aí eu peguei a linha. Lá na linha, lá, ó, aí a gente instanciou, criou uma instância aqui da nossa classe produto. O que eu tenho dentro da classe produto? Descrição, peso e valor. Instanciei, e aí vou colocar ó, o meu produto, né, prod, set descrição, que é os get set lá da classe produto. Então, set descrição vai ser produto na posição 0. Por quê? A primeira coisa que eu tenho quando eu leio a linha é a descrição. A segunda coisa que eu tenho é o peso. A terceira coisa é o valor. Então, produto set descrição, com que eu li lá o prod na posição 0. Produto set peso, com o que eu li na posição 1. Estou convertendo para double, porque lá o peso dentro da classe está como double. Produto set valor, estou convertendo para double também, da posição 2. Então, quando eu leio uma linha, e eu faço o split, o corte por vírgula. E aí, o que está na posição 0, eu estou jogando para a descrição. O que está na posição 1, eu estou jogando para o peso. O que está na posição 2, eu estou jogando para o valor. E depois, aqui, esse produtos é quem? É o meu vetorzão. Ou seja, eu estou jogando esse produto que eu acabei de ler. Então, o que a gente faz? A gente pega esse produto, lê ele, cria uma instância e depois joga dentro do nosso vetor de produtos. Então, a gente vai ter aqui também, ó, essa aqui é a nossa população. Mas a gente vai ter aqui, a gente tem o nosso vetor de produtos aqui, né? Esse aqui é o nosso vetor de... Esse aqui é o nosso vetor de produtos. E dentro desse nosso vetor de produtos aqui, ó, a gente vai ter todo um conjunto de... Esse aqui é um vetor, estou colocando ele só na vertical aqui, ó. Então, quando a gente olhar aqui para o nosso produto, tem produto na posição 0, produto na posição 1, produto na posição 2. Então, se olhar o produto na posição 0, o que vai ter? Vai ter uma instância lá da classe produto, lá tem um objeto aqui dentro, né, que a gente criou. Então, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter o DVD, que tem o peso de 0,8, que tem o valor de 100. E assim por diante. Por que isso vai ser importante? Se eu falar que eu estou levando aqui, ó, quando eu falo que eu estou levando o meu item, olha lá, ó, aqui na posição 0 desse cromossomo, eu estou falando que eu estou levando o item 0, o item aqui da posição 0. Aí o que eu vou ter que fazer aqui? Vou vir na posição 0 aqui de produtos e vou ver qual que é o peso dele e vou ver qual que é o valor dele. Se eu estou falando que eu estou levando aqui o item 2, eu vou vir aqui na posição 2 do nosso vetor de produtos e olhar qual que é o peso e valor dele. Deu para entender isso aí? Logicamente, a cada produto que a gente lê lá do nosso arquivo, a gente está criando, a gente está aumentando o nosso cromossomo. Ah, mas por quê? Porque cada cromossomo nosso, ele vai ser do tamanho, da quantidade de elementos que eu tiver. Se eu tiver 20 elementos, eu vou ter um cromossomo de 20 elementos, aonde eu vou ter 0 e 1, levo, não levo, levo, não levo, levo, não levo. E aí, se vocês rodarem aí depois eu só estou mostrando qual que é o tamanho do cromossomo e pronto. Todo o resto está comentado aqui que a gente vai criar, vai ser as funções. Dentro do... A gente vai fazer o mostra população daqui a pouco. A gente tem o nosso executa AG aqui, que a gente vai fazer algumas coisas, mas por enquanto só está mostrando. O executa AG que vai fazer os procedimentos gerais, né, que vai executar os operadores genéticos. E aqui está o construtor da classe, né? A gente recebe os atributos, seta, né, os atributos. A gente está carregando o arquivo mostrando a população. Mostra a população, não tem nada nele ainda, mas o carrega arquivo, que é a primeira coisa que a gente faz, ó, ele já está prontinho. Então, se a gente executar aí, ó, você vai conseguir. Aí, ó, a gente já carregou. Ó. Ele carregou todos os arquivos, todos os dados que tem lá e está mostrando. Então, porque ele carrega, depois que ele carrega lá, eu tenho esse prod.show. Esse prod.show é porque eu li um produto do arquivo e esse ponto .show é um métodozinho, é um sort que eu coloquei dentro da classe produto aqui, ó. Só para poder mostrar, só para facilitar a nossa vida, tá vendo?
O show, eu estou pegando o produto que a gente criou lá e estamos mostrando ele. É só para facilitar. Estou mostrando todos os dados ali. Então, quando eu dou esse show, é essa linha aqui, ó, tá vendo? Então, para cada produto que a gente conseguiu ler do arquivo, eu mostrei, e a gente viu que o tamanho do cromossomo, ou seja, cada vetor que vai ser uma possível solução vai ter tamanho 15. Conseguiram executar aí? Deu certo? Aí, o que a gente vai fazer agora? A gente vai criar um cromossomo e criar a população. São as duas primeiras fases, né? E a gente vai ter que conseguir enxergar tanto esse cromossomo quanto essa população nossa. Então, vamos descer aqui. Então, olha lá, tá o cria cromossomo. Tá vendo que o comentário está começando aqui nele, aqui, ó? Vou tirar o comentário dele, vou liberar o cria cromossomo e o cria população e vou trazer o comentário aqui para o fitness. Tá vendo? Então, o comentário agora está começando da função fitness para baixo. Que a gente não vai fazer ela ainda não. A gente vai fazer hoje só essas duas, o cria cromossomo e o cria população. Beleza? Então, eu tirei aqui, liberei o cria cromossomo. O que o nosso cromossomo vai ser? É uma possível solução do nosso problema. Então, o nosso cromossomo é um vetor. Então, eu vou criar um vector aqui. Vai ser um vetor de 0 e 1 mesmo, então eu não preciso tipar ele. Vou chamar esse meu vetor de cromossomo. Então, o meu vetor aqui, ele é uma possível solução do meu problema. Então, o vector tem que instanciar, né? New vector. Se quisesse usar ArrayList também, poderia, sem problema nenhum. Então, o que a gente vai ter dentro desse cromossomo? Um conjunto de zeros e uns. Quantos zeros e quantos uns eu vou ter? Isso é uma análise que você tem que fazer pro seu problema. Depois a gente pode usar outros métodos. Mas pensa aí, a gente tem um conjunto de elementos aqui, ó. Se eu deixar ele ficar colocando muito a solução vai estourar o peso. Então, depende. Se eu tiver muitos elementos, eu sei que eu não posso deixar ele ficar tentando levar muita coisa. Porque se levar muita coisa, todas as soluções que ele vai gerar para a gente de forma aleatória vai estourar. Então, pensa que aqui eu tenho 15 itens. Se eu deixar ele ter a probabilidade desses itens aqui, ele colocar mais da metade, vai estourar. Então, se eu deixar ele colocar 70%, 80%, lógico, isso depende do nosso limite. Então, isso é uma análise do problema. Só para fins de funcionalidade aqui, o que a gente vai definir? Para cada posição do nosso vetor, a gente vai definir aí uma probabilidade de 60% dele gerar zeros, pode ser de 60% ou meio a meio, tanto faz. Mas vamos definir aí. Se for um valor de 0 a 5, que aí está dando 6 elementos, né? Aí vai dar 60%. Ele vai gerar zero. Se for um valor de 6 a 9, que a gente vai fazer um random aí entre 0 e 1, aí ele vai gerar 1. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um for aí. For para o meu i saindo de 0, enquanto o meu i for menor que o tamanho do cromossomo, tamanho do cromossomo. O que é esse tamanho do cromossomo? Ele está diretamente relacionado à quantidade de elementos que eu carreguei, quantidade de produtos. Lembrando, o que é o cromossomo? Ele leva, não leva de cada posição. Esse é aquele 15 que deu no resultado ou não? Isso, justamente. Por que, Nath? Aqui, ó. Deixa eu só voltar aqui no pente, que aí dá para entender melhor. Ó. Se eu tiver 15 produtos, aqui, ó. Se eu tiver 15 produtos aqui, então quer dizer que a minha solução aqui, ó, o meu cromossomo tem que ter 15 posições. Por quê? Ah, eu estou levando ou não estou levando? Estou levando ou não estou levando? Isso para cada produto. Então, na hora que a posição 1 do meu cromossomo aqui, ó, na posição 0 do meu cromossomo, tiver aqui 1, quer dizer que eu estou levando o produto 0. Então, a quantidade de elementos que eu vou ter aqui no meu cromossomo, ou seja, quantidade de zeros ou uns, ele está diretamente relacionado com a quantidade de produtos que eu tenho. E aí eu estou falando se eu estou levando ou não estou levando. Deu para entender? Joia. Então, a gente vai gerar aí, saindo de zero até o tamanho do cromossomo, né?
e mais. O que a gente vai fazer aqui? Deixa eu abrir e fechar a chave fora aqui, porque fica melhor para poder enxergar. A gente vai fazer um random. Então, a gente vai fazer um random aí, a gente vai usar a biblioteca aí, match.random, a funçãozinha random aí da biblioteca. A match.random, dessa maneira, ela gera um valor aleatório entre 0 e 1. Então, se esse valor aleatório for menor que 0,6, eu vou colocar lá no meu cromossomo, cromossomo.add, e eu vou colocar o valor, se for menor que 0,6, eu vou colocar 0, para ele ter uma maior chance de ter 0, né? Entre 0 e 5. Se não, lembrando que o cromossomo, que é um vector, né, é um array list. Então, é só eu dar o ADD lá, eu consigo acessar pelos índices, ou o ADD ele vai gerando. Eu não preciso ir indexando, falando a posição lá. Ou eu vou adicionar 1. Então, eu estou fazendo um random. Se esse random que eu fiz for um valor entre 0 e 5, que vai dar 6 elementos, né? Então, eu tenho 60% de chance de adicionar 0. Se não, eu vou adicionar 1. O que vai acontecer? Ele vai gerar um vetor de 0 ou 1 para mim, aleatório. E esse vetor de 0 ou 1, ele vai ser uma possível solução do nosso problema. E aí, depois, a gente tem que avaliar o quanto ele é bom. E, por fim, aqui, return o nosso cromossomo. Lembrando que o cria cromossomo é do tipo vector. Então, eu estou criando um vetor aqui e estou retornando ele. Então, nossa função cria cromossomo é o quê? Criar um indivíduo. E o cria população vai ser o quê? Vai ser criar vários cromossomos. Então, dentro do cria população, a gente vai chamar o cria cromossomo por várias vezes. Ou seja, se eu quiser uma população com 20 indivíduos, eu vou chamar o cria cromossomo 20 vezes. Deu para entender o que a gente fez aqui no cria cromossomo? A gente criou uma possível solução do nosso problema de forma aleatória. Se eu tenho 20 itens para levar, eu vou criar um vetor de 20 posições com um tanto de 0, 1. Aonde que tiver 1 quer dizer que eu estou levando esse item, onde que tiver 0 quer dizer que eu não estou levando. Beleza? E agora a gente vai criar a nossa população. O que vai ser a nossa população? Vai ser um conjunto de cromossomos. Então, a gente já tem a nossa população aqui, mas ela não está instanciada, tá vendo? Tá vendo que eu criei a minha população aqui? Eu criei um vetor população, só que ela não está instanciada aqui. Então, a gente vai instanciar ela aqui. Só para poder... Então, população é igual a new vector. Por que eu estou instanciando ele aqui? E por que eu não crio ele aqui? Porque população, ele tem que ser um atributo global da classe. Porque outros métodos vão precisar acessar a população. Então, eu só instancio ele aqui. Para que eu possa usar ele aqui. Para que eu possa mexer nele diretamente. Mas eu não crio ele aqui, porque senão ele vai ficar local aqui dentro da função, né? Por isso que eu estou criando ele fora. Então, eu crio ele fora e instancio ele aqui, para ele poder manipular ele. E o que a gente vai fazer? Vou fazer um for, né? For para o meu i saindo de 0, enquanto o meu i for menor que o quê? O que eu quero fazer? Ó, vamos voltar aqui, ó. O que a gente acabou de fazer foi o quê? Aprender a criar um cromossomo. O que eu tenho que fazer agora? Criar vários cromossomos e adicionar na minha população. Então, eu já tenho uma função que, se eu chamar ele, cria um cromossomo. O que eu vou ter que fazer? Vou ter que criar vários cromossomos até que eu chegue ao limite da minha população. Então, eu vou fazer um for, para o meu i sair de 0, enquanto o meu i for menor que o tamanho da população. Da onde que vai vir esse tamanho da população? Lá do construtor da classe. Então, quem for utilizar o algoritmo aqui no nosso arquivo início Java, tá vendo aqui que o tamanho da população, ele é um atributo aqui quando a gente vai chamar o construtor da nossa classe algoritmo genético. Então, isso aqui vai vir. Se o usuário falar que ele quer uma população de 30, vai jogar 30. Se ele quiser de 100, vai ser 100. Então, eu vou criar vários cromossomos e vou preencher essa população aqui com vários cromossomos. Então, e mais. O que eu vou fazer? População, que é um vector, né? Ponto add. O que eu vou ter dentro da minha população aqui? Dentro da nossa população, vão ser vários vectors. Então, dentro a população vector, e dentro de cada item aqui, ó, cada posição,
vai ser um vetor. Então, eu vou ter um vetor de vetores aqui. Isso pode funciona normalmente, consigo indexar. O que eu vou adicionar? Um cromossomo. Como que eu consigo criar um cromossomo? A gente já tem nosso método, né? Cria cromossomo. Ó, então, eu vou criar a minha população, vou criar a minha população aqui, do tamanho que a gente precisa, de vários cromossomos. Então, eu vou fazer um for pelo tamanho da nossa população e vou ficar chamando o nosso cria cromossomo. E com isso, a gente já vai ter a nossa população prontinha. Então, na hora que a gente executar aqui, ó, na hora que a gente chamar o nosso cria população, ele já vai criar a nossa população e depois a gente já pode mostrar ela. Isso vai ser bem interessante. Então, a gente pode dar um sort aí da nossa população que a gente vai conseguir ver tudo que ela gerou. Deu para entender o que a gente fez aqui? Bruno, Leonel, conseguiram entender? Beleza, Pedrão. Aí agora, só para a gente poder finalizar a parte de hoje, o que a gente vai fazer? A gente vai chamar, né? Joia. A gente vai chamar o nosso cria população lá dentro do método, que é o nosso executa AG, né? E para que seja criado, e a gente vai mostrar a nossa população, né? Então vamos descer aqui. Então mostra a população, por enquanto não está fazendo nada, né? Então mostra a população, só para a gente poder ver, a gente pode dar um sort aí, né? Pode dar um sort aí, população. Quiser até dar um barra N aqui, ó. E mostra a população aí. De vírgula, mais população. População é um vetor de vetor. Se fosse em C, né, a gente precisaria fazer um tanto de for aí para poder percorrer essa matriz, né? Que é um vetor de vetor. No caso que se a gente mandar assim, eu acho que já vai dar certo. Então, no executa, eu só estou mostrando. Logicamente, antes de mostrar, eu tenho que criar a população. Cria cromossomo? Não, cria população. Cria população. Então, ó, dentro do executa G, a gente cria a população e mostra ela. Não mostra que eu só mandei dar um print. Não vai ficar desse jeito. Isso aqui é só para a gente ver o que a gente fez hoje está funcionando. Só para ver se a nossa população está pronta. Ou seja, que é o conjunto de soluções. Então, aqui dentro do algoritmo genético, ó, já está o carrega e está chamando o mostra população. Não precisa chamar o mostra, não, senão vai mostrar duas vezes aqui, ó. Aqui no construtor, tá vendo? Mostra a população. Isso aqui não precisa, não. Por quê? Eu vou só carregar aqui, né? Aí, quando a gente executar o AG, eu estou criando a população e mostrando ela, tá vendo? Senão vai ficar duplicado. Senão, no construtor aí, ele já vai... Porque a gente só está carregando. Isso mesmo. Então, a gente está mostrando que a gente criou e está executando. Aqui, quando a gente chama aqui aqui no início, tá vendo? A gente chama o executa G. Quando a gente chamar o nosso executa G aqui, ó, ele vai criar a população e vai mostrar ela. Não, deve ser que você tirou, vai no Meet e procura a apresentação da tela. Porque eu não cancelei aqui, não. O restante, tá vendo aí? Neto falou que tá normal. Tá, qualquer coisa você pode tentar dar uma... Sai e entra de novo, não, que aí deve dar certo. Deixa eu limpar aqui, ó. Eu vou rodar aqui só pra gente poder ver. Ó, olha aqui que legal. Ele carregou aqui, né, os dados. E a gente consegue ver aqui, ó, a nossa população, tá vendo? Ó, que ele é um vetor de vetor, ó. Essa aqui é uma possível solução. Ficou tudo numa única linha aí, porque a gente não deu for para quebrar, né? Ó, aqui é uma outra solução. Então, esse cromossomo, ele não está levando o item 0, está levando 1, está levando 2, está levando 3, não está levando 4, não 5, não 6, não 7, está levando 8, não 9. Tá vendo? Então, esse cromossomo, esse conjunto de cromossomos que foi gerado aqui, ó, que cada vetor aí está entre colchetes aí separado por vírgula, são as nossas soluções. Quantas possíveis soluções a gente gerou para o nosso problema?
A gente gerou o que a gente colocou aqui, o tamanho da população. Então, a gente tem 30 possíveis soluções do nosso problema. Como que eu sei se essas soluções vão servir? É o que a gente vai fazer adiante. Então, a gente já conseguiu criar a nossa possível solução. O que a gente vai fazer adiante agora vai ser fazer a avaliação, que vai ser o fit. Então, cada indivíduo desse aqui, o que a gente vai ter que fazer? Para cada indivíduo da população, a gente vai ter que fazer a avaliação nele e dar uma nota. Essa nota vai ser baseada em quê? Eu vou ter que olhar para cada indivíduo, somar todo o benefício dele, somar o peso. Se o peso não estourar o limite, o benefício que ele me der vai ser a sua avaliação. E quanto melhor a avaliação, melhor vai ser esse indivíduo para resolver o nosso problema. Pessoal, Ô, Matheus. Oi. Antes de você fazer o Mostra População, que tem um print lá, o que você fez? Eu só fiz aqui, a gente criou os dois métodos, né, que foi o cria, cromossomo, população. Depois no mostra população, só coloquei esse print aqui. E aqui no executa AG, só chamei o cria população antes do mostra. Aqui no construtor do algoritmo genético, além de carregar o arquivo, ele estava chamando mostra também. E aí ia ficar duplicado, sabe? E aí eu tirei só o mostra que estava aqui embaixo, ó, nessa posição. E deixei o mostra só aqui. Só isso. Deu para enxergar? Beleza. Pessoal, ficou alguma dúvida sobre essa parte inicial, sobre a parte conceitual ou sobre o que a gente fez aqui no código? Ah, tá. Senão fica duplicado, né? Não, beleza, Pedro. É uma receita de bolo. Logicamente, você fala assim, faz do zero aí sem olhar. Você não vai fazer do zero. Várias coisas. Isso aí é quase tudo, né? Não, mas não é por ser Java, não. Você precisa entender a receita, o que está passando ali, conseguir resolver um problema utilizando um passo a passo, e aí depois você vai fazer. Então, assim, a gente tem essa lógica. Então, eu tenho que ter uma população, essa população minha, ela vai ter um conjunto de indivíduos, e esse conjunto de indivíduos que a gente tem aqui, ele vai, assim, esse cromossomo nosso vai ser criado ou por um vetor de bits. Então, é uma receita. Então, você entende como funciona, e depois vocês vão expandir isso para uma aplicação específica. Mas Java é bom, Java é bom. Eu acho que a gente não pode ter preconceito de nenhuma linguagem. Linguagem boa é aquela que você consegue resolver aqui o seu problema, que você tem um problema específico e consegue resolver bem. Isso aqui que a gente fez, independe de linguagem. Poderia fazer em C#, poderia fazer em qualquer outra linguagem. Isso aí não tem. É porque Java aqui, aquele material que a gente tem lá, que vocês vão ver no artigo e que vocês veem lá no livro lá do Ricardo Leiden, ele usa Java. Então, só para a gente poder ter um contexto, seguir um padrão, onde a gente tem um livro, por isso que eu estou seguindo Java. Mas vocês olhando o código aqui, ó, você pode fazer isso em qualquer linguagem. Não tem problema. O Pedro, programador PHP. Então, não pode ter preconceito. Linguagem boa é aquela que você consegue resolver o problema. Você pode ter até uma aplicação que ela pode ser híbrida, você usar uma linguagem no front-end, outra no back-end. O importante é você conseguir realmente resolver o problema. Isso é importante. O PHP gera mais problemas. Isso aí pode acontecer não só em PHP, em qualquer outra linguagem. Se ficar alguma dúvida, pode mandar no WhatsApp ou, se não, dentro do... eu vou publicar a aula e aí pode mandar lá nos comentários. Beleza, pessoal? Tudo tranquilo por enquanto?